querido, olá querida, que satisfação ter você aqui em mais uma aula do canal. Sejam bem-vindos aqui, pessoas. Meu nome é Fábio Santos e eu sou professor de História. Na aula de hoje, pessoas, nós temos aqui um dos conteúdos bem importantes, uma grande síntese, um grande apanhado geral dos conteúdos importantes sobre o chamado século XIX. Esse século que é altamente transformador e que fez a diferença na história da humanidade por uma série de acontecimentos que foram impactantes não só durante o seu período, mas sobretudo ao longo também do início do século XX. O que eu preciso que você entenda é que a gente vai tentar aqui abordar de uma forma, como o próprio nome diz, sintética, os principais acontecimentos do século XIX. Os principais acontecimentos do século XIX permeiam alguns assuntos que às vezes talvez você não lembre com tanta profundidade, ou então talvez você não explorou tão bem. Então a gente está aqui para tentar te dar uma força nesse sentido. Primeiramente, eu preciso que você entenda que durante esse período aqui, entre 1815 e 1848, a Europa vai estar passando por uma série de revoluções liberais. 1815, pessoas, é um ano muito especial. Nos lembra o chamado Congresso de Viena, que foi realizado logo após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte na chamada Batalha de Waterloo. O que eu preciso que você entenda? Esse congresso foi feito em uma cidade conservadora, de um império conservador, que é o Império Austro-Húngaro, e ao mesmo tempo ele também preconizava, ele também defendia uma série de questões extremamente conservadoras. Como assim? Durante esse congresso de Viena, você vai ter, por exemplo, a chamada assinatura da Santa Aliança. O que foi essa Santa Aliança? Uma aliança feita por países de governos absolutistas, de governos antiliberais, para que ideias do iluminismo, da Revolução Francesa e os ideais burgueses da Revolução levados por Napoleão pela Europa inteira não se difundissem pelo resto da Europa e fossem combatidos onde foram difundidos. O problema já estava meio tarde demais. Ao longo, sobretudo, das décadas de 1820 até o final da década de 1848, diversas rebeliões liberais em vários países na Europa vão pipocar durante esses quase 30 anos. Por quê? Porque esses ideais liberais já estavam na cabeça dos habitantes desses locais. Portugal, Espanha, França, norte da Itália, enfim, a Europa inteira ela já estava contaminada com ideais ou do liberalismo, ou do iluminismo, ou os ideais burgueses da Revolução Francesa. Isso significa dizer que por mais que a Santa Aliança tentasse lutar contra essa difusão ou a propagação ainda maior dos ideais da Revolução Francesa, já estava um pouco tarde. Então essas forças mantenedoras do absolutismo, elas vão bater de frente com essas rebeliões, com essas revoluções liberais e não sairão vencedoras. Ao contrário, as rebeliões liberais muitas vezes vão conseguir grande parte dos seus objetivos, certo? Você tem lutas em diversos países por maiores liberdades. Quando eu falo liberdades, pessoas, é tanto liberdades políticas quanto liberdades individuais. Uma outra coisa que eu preciso destacar, pessoas, é que todas essas revoluções elas vão acontecendo em vários pontos ali da Europa, mas as principais revoluções acontecem na França. E por que na França? Porque a França é o berço da Revolução Francesa, né? E sobretudo é ali onde os ideais burgueses de Napoleão, os ideais burgueses da Revolução, os ideais de Rousseau, Voltaire, Montesquieu vão estar abrigados. Então a França é o foco principal. As rebeliões de 1830, que inclusive é retratado naquele quadro Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix, além também das revoluções que vão acontecer em 1848, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ali na chamada Primavera dos Povos. Uma outra coisa que eu tenho aqui também, pessoas, são os chamados movimentos de independência nas Américas. Esses movimentos de independência, pessoas, eles merecem um destaque, sobretudo porque eles são, em especial, motivados pelos ideais iluministas e liberais. Mas, professor, os governos que vieram logo depois das independências, por mais que eles fossem repúblicas, eles não incorporaram muito bem os ideais liberais, os ideais burgueses, não incorporaram muito bem não, né? De fato, você não está errado, Jubileu. De fato, esses governos, eles não vão incorporar esses ideais liberais. Aqui na América vai surgir um fenômeno muito interessante, por exemplo, chamado caudilismo, que é basicamente o controle do meio político ao longo de praticamente todo o século XIX e início do século XX por forças que tinham a sua força política e econômica vindo da terra, né? Vindo de latifúndios. A gente sabe que foi desse jeito. Aqui no Brasil não foi muito diferente. É a elite agrária que ajuda no processo de independência, mantendo o Brasil sendo um país agrário, latifundiário e escravocrata.
Mas não pode se dizer que esses movimentos de independência aqui na América não foram motivados por ideias que vieram da Europa. Inclusive, as nações hispânicas que vão surgir por causa do processo de independência se aproveitam muito do período napoleônico, como nós já exploramos em um vídeo aqui no canal sobre a independência da América Latina, da América Hispânica. Então a gente não pode deixar de falar disso como uma das consequências do que está acontecendo lá na Europa. Agora, voltando para a Europa, um pouco mais para frente daqui dos movimentos de independência americana, nós vamos ter esse movimento interessante chamado Primavera dos Povos. Ela basicamente dá um fim ao absolutismo monárquico. Mas, professor, não tem nenhum outro país que ainda de alguma forma governa de uma forma efetivamente absolutista? Até tem. A Rússia dos Romanov, por exemplo, ela adota uma espécie de despotismo esclarecido. Você ainda tem um autoritarismo da família Romanov, da família imperial russa, portanto, muito forte dentro do Império Russo. Mas, a partir de 1850, você não tem mais nenhum governo na Europa efetivamente absolutista. Daquele absolutismo do Maquiavel, do Jean Baudin, do Bossuet, do Thomas Hobbes. Aquele absolutismo raiz, por assim dizer, ele está abolido da Europa a partir de 1850. O que não significa dizer que não vai existir na Europa, depois disso, regimes autoritários. Nazismo e fascismo está aí para provar isso. Comunismo soviético também. Então, regimes autoritários, regimes onde você tem concentração de poder na mão de uma pessoa, vão existir posteriormente a 1850? Sim, mas nenhum de filosofia absolutista. Uma outra coisa que eu preciso que você entenda também dessa Primavera dos Povos, não está aqui no quadro porque não é uma coisa que o pessoal da história explora tanto assim, mas o pessoal da sociologia sim, mas a gente vai fazer referência do mesmo jeito. É porque a partir desse momento, pessoas começam a surgir as chamadas doutrinas sociais. O que são doutrinas sociais, professor? Cara, a partir de agora, você vai ter uma ruptura total entre a burguesia e o proletariado, os trabalhadores. Como assim, professor? Já não existia isso antes? De certa maneira, sim. Mas a partir de 1848 vai ficar muito claro que existem interesses completamente diferentes entre a burguesia e o proletariado. E esses interesses conflitantes entre burgueses e proletários vão acabar refletindo na ação deles politicamente e, sobretudo, com relação aos pensamentos sociais que tanto burgueses quanto proletariados vão defender. Enquanto, por exemplo, eu vou ter uma burguesia que vai querer enriquecer, que vai querer desenvolver ainda mais o capitalismo financeiro, o capitalismo industrial, do outro lado eu vou ter um proletário que não vai querer ser explorado, né, de uma forma tão aviltante. Ele vai querer limite de jornada de trabalho, ele vai querer salário mínimo, ele vai querer descanso semanal remunerado, enfim, ele vai querer uma série de direitos que irão protegê-lo dentro do trabalho. De um lado, eu vou ter o surgimento, por exemplo, do liberalismo, onde eu tenho pensadores como Adam Smith, que já existia desde o século XVIII, e alguns outros mais novos, como Stuart Mill, como Thomas Malthus, e o meu favorito, que é Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville escreve um belo livro chamado Democracia na América. Nesse livro, ele tem uma frase que praticamente sintetiza a sua ideia básica. Quanto mais livre uma sociedade é, mais próspera ela tende a ser. Isso não significa dizer que ela vai ser próspera. Do outro lado, pessoas, para defender o ponto de vista do proletariado, dos trabalhadores, eu vou ter o socialismo, que vai ser dividido em pelo menos duas vertentes teóricas. O socialismo utópico e a utopia da ideia de um sonho que praticamente é inalcançável, e eu vou ter o socialismo científico. A gente vai destacar um pouco melhor o socialismo científico porque ele vai pegar todas as estruturas do capitalismo, vai estudar essas estruturas do capitalismo e vai mostrar as deficiências desse sistema do capitalismo. Quem é que faz isso? Um sujeito chamado Karl Marx, junto com um outro chamado Friedrich Engels. Você vai ter dois livros que servem como base para o socialismo. O primeiro é o Manifesto Comunista de 1848. E o segundo é um livro escrito pelo próprio Marx, esse sozinho, sem conjunto com ninguém, chamado O Capital. É nesse livro que você vai ter os estudos mais aprofundados com relação às estruturas do capitalismo, mostrando suas deficiências e mostrando por que o capitalismo explora os mais pobres. E eu já esquecendo, inclusive, de uma outra doutrina social, que é o anarquismo. Ele basicamente acredita que a raiz de todos os problemas está na estrutura do Estado. A existência do Estado, então, reside vários problemas do cidadão, do ser humano como um todo. Então, o que a gente tem que fazer? Acabar com o Estado. Você vai praticamente ter um autogoverno feito por trabalhadores ou pelos membros da sociedade como um todo. Um dos principais pensadores do anarquismo é um sujeito chamado Mikhail Bakunin, além de um outro também chamado Kropotkin, certo? Bom, dentro desse cenário, pessoas,
professoras das doutrinas sociais, eu também vou ter outros acontecimentos relevantes, como, por exemplo, as unificações tardias. E as unificações tardias são alguns países que acabaram tendo uma série de problemas ao longo de sua história que não permitiram que pudessem se unificar no mesmo tempo, por exemplo, em que você teve a formação dos Estados Nacionais Europeus no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então, alguns países aqui, a saber, por exemplo, a Itália e a Alemanha, vão estar concluindo seu processo de unificação bem na segunda metade do século XIX. Por exemplo, eu vou ter a Itália terminando um processo que começa ali em 1848 com um movimento liberal chamado Risorgimento. O Risorgimento foi pensado por um sujeito chamado Giuseppe Mazzini. E depois você vai ter a consolidação do movimento de independência sendo capitaneado basicamente pelo reino de Piemonte e Sardenha, que ficava ao norte da Itália, que era onde estava a parte mais rica daquele país. E você vai ter a liderança de pelo menos dois personagens, Vítor Emanuel I, rei de Piemonte e Sardenha, e posteriormente o seu primeiro-ministro, Conde de Cavour, que é ele basicamente que vai liderar o processo de unificação da Itália, que vai ter um outro personagem importante mais ao sul, chamado Giuseppe Garibaldi. Já na unificação da Alemanha, eu vou ter aqui um desejo de tornar aquela confederação germânica, que tinha vários reinos, ducados, principados e condados, em uma nação germânica unificada, forte o suficiente para conseguir gerar um parque industrial que pudesse bater de frente com ingleses, com franceses, tornando assim, essa nação germânica uma nação poderosa economicamente. Dentro desse cenário, a gente destaca pelo menos dois personagens. Guilherme, rei da Prússia, e o seu primeiro-ministro e ministro das Relações Internacionais, conhecido como Otto von Bismarck, o Marechal de Ferro. E aí, dentro desse cenário, o que eu preciso destacar como importância da guerra da unificação da Alemanha é justamente a chamada Guerra Franco-Prussiana. Professor, por que essa guerra é tão importante? Porque é a guerra que basicamente é a certidão de nascimento do Segundo Reich, o chamado Império Alemão. Reich em alemão significa reinado ou reino. Então, pessoas, a Guerra Franco-Prussiana é muito importante para a formação desse Segundo Reich, porque basicamente ele nasce dentro do Palácio de Versalhes, para ser mais preciso, no Salão dos Espelhos, quando você tem a assinatura do tratado que vai dar a vitória oficial para a Alemanha. E por último, pessoas, nós temos outros dois pontos. O primeiro é a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial é muito preciosa. Porque dentro do cenário da Segunda Revolução Industrial, nós teremos o desenvolvimento de uma série de ampliações do meio produtivo. Eu vou ter novos mercados consumidores, eu vou ter novas tecnologias sendo desenvolvidas nos meios de comunicação, nos meios de transporte, eu vou ter, por exemplo, novas fontes de energia, eu vou ter uma série de outros inventos que vão ser especialmente preciosos para que essas nações que têm condições de empreender essa segunda revolução industrial possam se desenvolver. E isso impacta diretamente as chamadas disputas imperialistas. E nessas disputas imperialistas eu quero destacar pelo menos dois pontos com você. O primeiro é a chamada partilha afroasiática, que inclusive acontece nesse país aqui que a gente destacou, na Alemanha. A partilha afroasiática ela é oficializada na chamada Conferência de Berlim, que acontece em 1884 e 1885. E basicamente vai retalhar, em especial, a África nas mãos das potências imperialistas europeias. A saber, sobretudo as três principais, Inglaterra, França e Alemanha. Mas tem a participação de outras potências também, outras nações europeias. E por último, a chamada Belle Époque. Essa chamada Belle Époque, pessoas, é basicamente os 30, 40 anos que temos antes da Primeira Guerra Mundial. Esse é um período onde as nações europeias vão estar colhendo os frutos da conquista de territórios lá na África e na Ásia, onde transformaram não só em novos mercados consumidores, mas também em novas fontes de matéria-prima, fontes de energia, entre outras coisas. Então esse período da chamada Belle Époque é muito importante para a gente ver as consequências da Revolução Industrial e sobretudo das disputas imperialistas e das conquistas do imperialismo e neocolonialismo, só que lá nas nações que eram metrópoles. Nas nações que eram colônias, a gente vê as consequências até hoje, diga-se de passagem. Muito bem, espero que tenha ficado claro. Esse vídeo é um vídeo de síntese do século XIX. Nós levantamos as principais questões do século XIX aqui. Não deixe de estudar, não deixe de se preparar, a quarentena não é férias. E a gente se vê no outro vídeo. Até lá!